Dando continuidade, a nossa sétima questão, ela diz o seguinte, ou melhor, a nossa sexta questão, ela diz o seguinte: a figura abaixo representa o gráfico de uma função quadrática, ou seja, a função do segundo grau. Essa função é estritamente decrescente no intervalo. Então, observa que a função quadrática, né, ela é representada por uma parábola, e eu quero saber o intervalo que ela é decrescente. Então, observe que ela vem decrescendo daqui, ó, até chegar aqui. Quando ela chega aqui, no eixo X, é número 1. É sempre, ó, da esquerda para a direita, olhando para o eixo X. Então, ela vem decrescendo, ninguém sabe de onde, até o 1. Então, ela decresce do menos infinito até o número 1. Logo, a gente fica com até o menos 1, tá? Logo, a gente fica com a letra E. Ela vem do menos infinito até o menos 1. Ok? Se eu quiser saber onde ela é crescente, ela começa a crescer daqui para lá. Então, ela começa a crescer do menos 1 até o mais infinito. Ok? Outra coisa sobre a função quadrática, né? Vocês, quando trabalhavam a equação de segundo grau, vocês normalmente, né, os professores mostram a resolver usando delta e usando aquela fórmula resolutiva que é a ABC, que algumas pessoas chamam de Bhaskara, né? Quando vocês calculavam delta, havia 3 situações. O delta podia ser menor que 0. Aí vocês ficavam felizes, porque vocês não iam encontrar raízes. Porque quando o delta fosse menor que 0, a gente ia calcular a raiz de delta. E aí a gente não consegue calcular a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Então, quando o delta era menor que 0, vocês diziam que não tem raiz real, tá? Cuidado para dizer que não tem raiz só. Não tem raiz no conjunto dos números reais. Existe um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, que é um conjunto que envolve todos os que a gente já viu no começo do ano, que eles sim resolvem raízes quadradas negativas. Então, quando o delta era menor que 0, a gente dizia que não existe raiz real. Quando o delta era igual a 0, vocês diziam que tinha uma raiz. E quando o delta era maior que 0, vocês tinham 2 raízes. Que era quando vocês tinham x' e x 2 linhas. Na verdade, quando o delta é 0, a gente tem 2 raízes sim, sendo que as 2 raízes elas são exatamente iguais. Que é esse caso aqui, ó. Isso não é uma função do segundo grau, não é uma equação quadrática, né? Não é uma parábola. Então, toda parábola tem tem no máximo 2 raízes. Ela tem 2 raízes. Então, aqui eu tenho 2 raízes, mas se tu dissesse que as raízes é onde o gráfico toca no eixo X, a quantidade de vezes que toca. Eu tô vendo tocar só 1. Eu também tô vendo tocar só 1. Mas como ela é do segundo grau, ela tem 2 raízes. E as 2 raízes são iguais. Então, meu x' é menos 1. E meu x 2 linhas também é menos 1. Se você tivesse aqui a expressão que representa essa função aqui de segundo grau e fosse calcular as raízes, você ia cair nesse caso aqui em que delta é igual a 0. Aí você ia dizer que só tem uma raiz, mas na verdade tem 2 e as 2 raízes são iguais porque esse gráfico só toca em um lugar. Ou seja, porque, de novo, né? Porque eu tô vendo tocar só uma vez, tá me dizendo que tem 2 raízes. Porque essa é uma função do segundo grau. Se é do segundo grau, tem 2 raízes, certo? E aí a gente diz que as 2 raízes, elas são iguais. Outra coisa, sobre esse caso aqui, de delta ser maior que 0, ter 2 raízes, seria um gráfico assim, ó. Por exemplo, ela toca em um lugar, em 2 lugares. É uma equação do segundo grau e tem 2 raízes. Ou seja, nesse caso, se eu estivesse fazendo conta, que a gente não está fazendo conta aqui, o meu delta seria maior que 0. Se tivesse assim, ó, uma raiz, 2 raízes, certo? Aqui é uma negativa e uma positiva, são distintas. Aqui as duas são positivas, distintas. Aqui, ó, são 2 raízes iguais, porque se é do segundo grau, tem 2 raízes. Estou vendo tocar em um lugar só, então as duas são iguais, ok? Poderia também estar assim, ó, com cavidade para baixo. 2 raízes iguais, tranquilo? Então,
tocou em dois lugares, é uma parábola, tocou em dois lugares distintos, duas raízes distintas. É uma parábola, tocou em um lugar só, duas raízes iguais. É uma parábola e não tocou em lugar nenhum, por exemplo, assim, ó. Isso é uma parábola e não tocou no eixo X em lugar nenhum. Então, esse é aquele caso em que o delta é menor que zero. A gente diz que não tem raiz real. Raiz ela tem, no conjunto dos números complexos, que é mais adiante. Mas ela não tem raiz real, certo? Só tem raiz real se tocar no eixo X. Tranquilo? Era só um complemento mesmo. Mas aqui o objetivo da questão era saber o intervalo onde ela é decrescente. Então, ela decresce do menos infinito até o menos 1. Na nossa próxima questão, a sétima, a gente tem o seguinte. Em relação ao gráfico abaixo, que vai de menos 2 até 3, o intervalo de crescimento é... Então, eu quero saber de onde até onde que cresce. Então, ó, sempre da esquerda para a direita, olhando para o eixo X, certo? Então, ó, daqui para cá, decresce. Não me interessa, eu quero saber o intervalo de crescimento. Daqui para cá, também está decrescendo, não me interessa. E daqui para cá, sempre desse sentido, ó. Tá vendo? Vou indo para esse, depois para esse. O sentido é esse. Daqui para cá, a minha função cresce. E é de onde até onde? É de 1 até 2? Não, cuidado. É sempre em relação ao eixo X. Então, se é daqui para cá que cresce, aqui é 1. E aqui é 3. Eu agora coloquei intervalo fechado, ó, assim para dentro, o colchete, porque tem as bolinhas e elas estão pintadinhas. Então, quando isso acontecer, intervalo fechado do número 1 até o número 3. Na verdade, esse desenho aqui está diferente do desenho da questão. Deixa eu fazer o desenho da questão para responder a questão, né? Eu acabei fazendo um outro desenho. Mas, enfim, como eu sempre digo, acontece nas melhores famílias. Para não ter que desenhar tudo, vou remendar esse daqui. Isso que eu respondi tá certo, tá? Ele cresce realmente do 1 até o 3. Mas a questão não é de uma, não é esse desenho. A questão tá diferente. Na questão, esse ponto desce pra cá e esse ponto vem pra cá. Pronto. A questão tá exatamente assim. Então, ó, da esquerda para a direita, decresce, decresce. Daqui para cá também vai decrescer e daqui para cá vai crescer. Então, ele cresce do 2 até o 3. Certo? Agora o desenho está fiel ao desenho que foi dado aqui. Então, ó, ele tá crescendo aqui do 2 até o 3. A gente fica com a letra E.